Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um Mente Espanto. Sabe quando a gente pensa em outros planetas, a gente logo imagina, sei lá, desertos vermelhos, tipo Marte, ou umas selvas cheias de aliens. Mas olha, vou te contar uma coisa. A realidade é muito, mas muito mais maluca do que qualquer filme de ficção científica. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Pensa aí, qual foi a coisa mais doida que você já imaginou que pudesse existir em outro planeta? Tipo, vida que não é feita de carbono? Rios de outra coisa que não é água? Conta pra gente aí nos comentários, a gente adora ver as ideias de vocês, beleza? Então tá, agora se prepara, porque a nossa viagem vai decolar. Pra você ter uma noção do nível da bizarrice que a gente tá falando, pensa só nisso. Os primeiríssimos planetas fora do nosso sistema solar que a gente descobriu, eles não giravam em torno de um sol bonitinho que nem o nosso. Não. Eles orbitavam o cadáver de uma estrela. É isso mesmo, uma estrela morta. Um negócio chamado pulsar, que fica lá pulsando no espaço. Na época, os cientistas ficaram tão chocados que pensaram, não, isso tá errado, deve ser algum erro no equipamento. Mas não era. Era só o universo dando o primeiro oi e mostrando quem é que manda. Então, qual é o nosso roteiro para essa grande turnê cósmica de hoje? Primeiro, a gente vai dar uma olhada em mundos que parecem pura ficção científica. Depois, vamos dar um pulo em lugares com ambientes pra lá de extremos. De lá, vamos ver do que são feitos uns planetas com materiais que, sério, você não vai acreditar. A gente vai investigar também as origens e órbitas mais esquisitas que existem e, para fechar, vamos só nos maravilhar com a capacidade que o universo tem de surpreender a gente. Bora? Beleza, primeira parada, mundos além da ficção. E olha, se prepara, porque é aqui que a gente começa a ver que a realidade e a fantasia, elas são praticamente a mesma coisa. Essa frase aqui, ela é basicamente o resumo de tudo que a gente vai ver hoje. Os planetas que a gente vai visitar não são só pontinhos curiosos no sal. Não. Cada um deles é como uma peça de quebra-cabeça que chega e bagunça tudo que a gente achava que sabia. Eles fazem a gente olhar para o cosmos e pensar, ok, eu não sei de nada. Ok, agora a gente entra na segunda parte, ambientes de extremos. Sabe quando você reclama que tá muito calor ou muito frio aqui na Terra? Espera só pra ver esses lugares. Lá, as leis da física parecem que foram escritas só pra serem quebradas. Nossa primeira parada é uns 150 anos-luz daqui. O nome dele é HD 188753AB. Mas o que importa é o seguinte, sabe o planeta Tatooine de Star Wars, com 2 sóis? Pois é, esse aqui faz Tatooine parecer normal. Imagina só você olhar para o céu e ver não 1, não 2, mas 3 sóis. Um amarelo, grandão, e um parzinho dançando junto, um laranja e um vermelho. E o planeta? É um gigante de gás colado na estrela principal, tanto que um ano lá dura só 3 dias e um pouquinho. Na época que descobriram, os cientistas piraram, porque, segundo as teorias, era impossível um planeta gigante se formar no meio de uma bagunça gravitacional dessas. Aliás, esse tipo de planeta tem um apelido, Júpiter Quente. É basicamente um planeta gigante, gasoso, que resolveu morar na praia, sabe? Ele fica tão perto da sua estrela que a atmosfera vira um caldeirão fervente e os anos passam num piscar de olhos. Encontrar um desses num sistema com 3 estrelas? Bom, foi mais um daqueles momentos em que o universo olhou para as nossas teorias e deu uma risadinha. Agora se prepara. A gente vai para um lugar a 30 anos-luz daqui que simplesmente ignora as aulas de física. Bem-vindo a Gliese 436b, o planeta do gelo quente. É isso mesmo que você ouviu. A temperatura na superfície é de 439 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter chumbo. Qualquer água aqui na Terra viraria vapor na hora, mas lá ela fica sólida. Gelo. Como? O segredo é a pressão. A gravidade do planeta é tão brutal, tão esmagadora, que ela aperta as moléculas de água com tanta força que elas não conseguem escapar, mesmo nesse calor todo. É gelo pegando fogo. Surreal. E o mistério não para por aí, não. A atmosfera desse lugar é um quebra-cabeça. Os cientistas achavam que iam encontrar um monte de metano, que é o normal para planetas gigantes. Mas não. Eles encontraram um monte de monóxido de carbono. Essa troca química ninguém sabe explicar direito. Significa que tem algum processo rolando lá nas profundezas que a gente ainda não faz a menor ideia do que seja. A gente já viu ambientes malucos, né? Agora vamos falar do que esses mundos são feitos. E se prepara, porque a gente vai entrar no território de materiais que parecem ter saído de um gibi, mas que existem de verdade. Nossa próxima parada é, sem exagero, um dos maiores tesouros do universo. O nome é 55 Cancri mas o apelido é o Planeta de Diamante. Ele fica pertinho, a só 40 anos-luz. É uma super-terra, bem maior que a nossa. E por que ele é tão denso? Porque, pasme, pelo menos 1/3 da massa inteira desse planeta é diamante. Diamante puro.
A teoria é que ele nasceu de uma estrela cheia de carbono. Com o calor e a pressão absurda, esse carbono todo virou, bom, uma joia do tamanho de um mundo. E viver lá seria intenso. Ele tá tão grudado na estrela dele que um ano completo, a volta inteira, dura só 18 horas. E tem mais, ele tem o que a gente chama de travamento de maré. Significa que é sempre o mesmo lado que fica virado para o Sol. Então você tem um hemisfério num dia eterno, com temperaturas de mais de 2.000 graus, e o outro lado numa noite perpétua e congelante. É um mundo de extremos absolutos. Ok, saímos de um planeta super denso e agora vamos para o extremo oposto. Conheçam o HAT-P1b, o planeta de isopor. Esse cara é gigante, quase o dobro do tamanho de Júpiter. Só que ele é super leve. A densidade dele é tão baixa, mas tão baixa, que é tipo 1/4 da densidade da água. É isso mesmo. Se a gente tivesse uma banheira cósmica gigante o suficiente, esse planeta ia boiar. Sem esforço. Aí fica a pergunta, né? Por que ele é tão fofo, tão inchado? A principal suspeita é que tem um calorão vindo de dentro dele que está inflando a atmosfera, como se fosse um balão de ar quente. Ou talvez seja o calor da própria estrela. Ninguém sabe ao certo. É mais um desses planetas que olha para os nossos livros de ciência e diz, tenta de novo. Agora uma pausa para algo simplesmente lindo. Chegamos em GJ 504b, o planeta cor-de-rosa. E não é força de expressão, não. Ele é rosa mesmo. Foi um dos poucos que a gente conseguiu fotografar diretamente, o que é um feito e tanto. A própria NASA disse que a cor dele parece uma flor de cerejeira escura. É ou não é poético? E por que ele é rosa? Porque ele é um bebê cósmico com só 160 milhões de aninhos, enquanto a nossa Terra já passou dos 4,5 bilhões. Como ele é muito jovem, ele ainda está quente, brilhando com o calor do seu próprio nascimento. É esse brilho que a gente vê como rosa. E claro, ele também é um mistério. Ele está tão longe da sua estrela que, de novo, desafia as teorias de como planetas gigantes deveriam se formar. Do rosa vibrante, a gente vai mergulhar na escuridão total. Conheçam o 32b, o planeta mais escuro que a gente já encontrou. Pensa no carvão. Esse planeta é mais preto que carvão. Ele reflete menos de 1% da luz que bate nele. Só para comparar, a nossa Lua reflete 12% e a Terra uns 30%. O porquê de ele ser tão escuro é um mistério gigantesco. Mas aí vem a parte estranha. Mesmo sendo super escuro, ele não é invisível. A atmosfera dele é tão quente, beirando os 1.000 graus, que ele brilha por conta própria. É um brilho fraco, meio fantasmagórico, avermelhado, como uma brasa se apagando. A grande questão é, que diabos tem na atmosfera desse planeta que engole a luz desse jeito? Até agora a gente falou do o quê. Agora vamos falar do como. Porque às vezes a história de como um planeta nasceu é ainda mais maluca do que o planeta em si. Vamos ver umas origens e órbitas pra lá de bizarras. Que tal a gente acelerar um pouco as coisas? Tipo, muito. Nesse planeta aqui, o PSR 1719-1438b, um ano inteirinho dura 2 horas e 10 minutos. Imagina só, você poderia comemorar seu aniversário várias vezes por dia. Essa velocidade toda é porque ele orbita um pulsar, aquela estrela morta super densa que gira numa velocidade alucinante. Mas a história de como ele surgiu é o mais impressionante. Ele não nasceu o planeta. Ele era uma estrela. Só que ele tinha uma vizinha muito faminta, o tal do pulsar. A gravidade do pulsar foi tão forte que ele literalmente devorou a outra estrela, sugou todo o gás, todas as camadas externas. O que sobrou? Só o núcleo esmagado da estrela morta. Um caroço de carbono que a pressão transformou em um planeta de diamante. Basicamente, é o coração de diamante de uma estrela zumbi. E chegamos ao nosso gran finale, nosso último destino. E olhando de longe ele parece até familiar. O nome é HD 189733b e ele é um lindo ponto azul no espaço, muito parecido com a nossa Terra. Parece convidativo, né? Um paraíso? Só que não. Essa beleza toda esconde um dos maiores infernos que a gente já encontrou. A real é a seguinte, aquele azul todo não é de oceanos, é a luz refletindo em partículas de silicato na atmosfera. Silicato é vidro, e a temperatura lá passa dos 1.000 graus, então é vidro derretido. Para piorar, os ventos chegam a 8.700 km por hora, 7 vezes a velocidade do som. Juntando tudo,
É um planeta onde chove vidro derretido, de lado, numa velocidade supersônica. É a prova definitiva de que no espaço as aparências enganam e muito. E com essa imagem pitoresca, a gente encerra a nossa viagem. O que fica claro é que o universo é um verdadeiro zoológico de coisas bizarras, muito mais criativo do que a gente jamais conseguiria imaginar. De planetas com 3 sóis, planetas de diamante, planetas que brilham no escuro. Cada um desses lugares bagunça o que a gente acha que sabe sobre o universo. E o mais maluco é pensar que a gente falou de 8 planetas. 8! E já existem mais de 5.000 confirmados por aí. A gente só arranhou a superfície. Então, a gente fica com a pergunta, né? Se o que a gente já encontrou é tão bizarro assim, o que mais tem lá fora só esperando a gente descobrir? A única coisa que a gente sabe é que o universo sempre vai ter uma carta na manga para nos surpreender. Pessoal, muito obrigado por embarcarem essa viagem com a gente aqui no Mente Espanto. A gente se vê na próxima exploração pelo desconhecido. Até lá!